Shalom, shalom, mais um podcast comigo, Fernanda Rivka, programa Shema Israel, aqui na TGB. Obrigado por você que já está nos aguardando, você que vai chegar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha. Eu tenho certeza que hoje a luz da Torá vai chegar até a tua casa, vai te alcançar e vai responder muitas dúvidas que eu tenho certeza que ainda a tua alma anseia. Bom, hoje eu estou aqui, primeira vez, com o Rav Isaac. Quero dizer que há muito tempo que eu tenho o desejo de trazê-lo, mas a Shane determinou que fosse hoje. E determinou também que você estivesse aí para ouvir tudo que ele tem para falar sobre Kabbalah, sobre energia, muita coisa boa. Rav, fica à vontade. Para quem talvez não te conheça, é difícil, né? Mas talvez alguém não conheça. Fica à vontade. Baruch Hashem, muito obrigado. Agradeço muito o convite. Eu agradeço. É um prazer estar aqui e utilizar esse espaço para disseminar a Torá através das muitas camadas que ela possui, né? Eu sempre costumo dizer que eu gosto de enxergar a Torá, para além do seu papel religioso na vida de todo judeu, como um papel de autocura, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e essa camada dela é disponível para todos, eu diria, né? Talvez seja isso que Yohanan quis escrever quando disse sobre a árvore da vida, lá mencionado no livro do Apocalipse, que no fim dos dias ela estaria ao meio da cidade e os frutos seriam 12, um para cada tribo, e as folhas serviriam de cura para as nações. Então existe uma camada disponível na Torá, uma camada bastante universal, que é uma camada de autocura, uma camada de autoconhecimento. E ao longo da minha trajetória eu tenho cada vez mais buscado trazer isso à tona, né? Através daquilo que eu me envolvo no ambiente espiritual. Então, tive uma trajetória até aqui bastante movimentada, passei por alguns lugares, por alguns contextos. Fui iniciado no judaísmo pelo meu irmão, que também é Rav, que também é rabino. Baruch Hashem. E ele foi o responsável por me formar em tudo aquilo que eu sei hoje, basicamente, além, claro, daquilo que a gente vai evoluindo com o tempo. Sim. Mas, enfim, é um prazer estar aqui e tratar desses assuntos. Baruch Hashem. Gente, prazer é todo nosso. Eu estava falando que a gente tem noção quando a gente coloca, né? Quem vai estar aqui comigo. A gente já vê o pessoal interagindo, muito positivo. Também estou muito contente. Eu acredito que muitas coisas, muitas dúvidas, né? Há muitas dúvidas. Olha, muita gente aqui. Quero agradecer a Elaine, que mais aqui? O Rodrigo, muita gente. Que a Xena abençoe profundamente vocês. Compartilhem esse podcast, que vai ser muito bom. Fica até o final. Rav, tem uma pergunta. Certo. O que é a Kabbalah? Muita gente fala, mas eu acho que metade do povo que fala sabe. O que é de fato a Kabbalah? Bom, a Kabbalah é um assunto complexo, mas ao mesmo tempo simples. Sim. Complexo no que se refere a tudo que existe em termos de conteúdo cabalístico. Então, sim, ela é uma jornada complexa de aprendizado, vamos dizer assim. Porém, ela é simples em termos de significado. A palavra Kabbalah vem do hebraico, que significa recebimento. Se você pegar um voo agora para Israel e descer e ficar hospedado no hotel e entrar no saguão do hotel, você vai ser recebido num Kabbalah, que é como se designa, inclusive, recepção. Recepção em hebraico é Kabbalah também, tanto que a gente chama de Kabbalat Shabbat. A pessoa às vezes não associa, mas a palavra é um exatamente a mesma, Sim. que é o recebimento. Por que recebimento? Porque entende-se que a Kabbalah ela é fruto da experiência espiritual, desde a época dos patriarcas, depois através de Moshe Rabbeinu, de Moisés, aonde eles recebiam inspirações divinas e sim, a percepção de uma realidade não mais física, uma realidade espiritual, descobrindo a engrenagem do universo, vamos dizer assim, entendendo que o mundo vem de cima para baixo, e de cima para baixo existe uma série de mundos, sim, uma série de níveis, uma série de coisas que de fato regem a realidade que nós conhecemos de fato. Então a Kabbalah, em termos de fonte de conhecimento, ela depende da intimidade humana para com o Criador. E hoje o povo de Israel, 3.500 anos depois da recepção da Torá no Monte Sinai, ele herda agora o aprendizado dessas experiências
dos patriarcas, de Moisés, e ali a partir do século, vamos dizer assim, 12, 11, começou a ser redigido o conhecimento cabalístico, aonde teve origem o Zohar, aonde teve origem o Bahir, aonde teve origem outras literaturas cabalísticas. Sim. Que vão trazer um pouco dessa experiência desses sábios, como Yitzhak Luria, como Moshe Cordovero, como todos esses homens que tiveram as suas experiências, formaram os discípulos e ensinaram eles os conceitos espirituais sobre a vida. Eu sempre costumo dizer, para resumir a Kabbalah, que a Kabbalah tentou explicar a Deus e acabou explicando o ser humano. Porque a Kabbalah é a única que consegue descobrir a unidade que existe entre esses dois seres, entre aspas, entre a existência divina e o ser humano na sua finitude. O ser humano se vê infinito através da forma como a Kabbalah o explica. Sim. E Deus se vê presente no finito através da forma como a Kabbalah o explica. E nesse ponto de encontro entre o ser humano e o divino é onde a Kabbalah mais gosta de trazer os conceitos, os ensinamentos que ela tem para nós. Então, Baruch Hashem. Mas há muita... eu sei que o senhor acompanha muita gente que está em Techuvá, né? Então o pessoal vem do cristianismo e a gente vê que muitas pessoas, não todas, Baruch Hashem, tem um pouco de receio, acha, não, Kabbalah, isso daí é uma coisa, uma feitiçaria, sei lá, acha que é uma coisa ruim, né? Eu não sei o que na realidade eles pensam, mas eu percebo que alguns têm resistência, né? Sim. Como se enterrar o óleo e deixar não sei quantos dias fosse mais ou menos o Kabbalah. Sim. Esse é um assunto bastante polêmico quando a gente entra nesse campo de análise da Kabbalah, porque é justamente essa divergência que existe entre o público cristão e o público judaico, vamos dizer assim. Mas eu costumo pensar que para toda imagem tem dois responsáveis por ela. Sim. Tem a responsabilidade do intérprete da imagem e tem a responsabilidade do autor da imagem. Então a forma como a Kabbalah é vista hoje no mundo, ela tem dois culpados. O primeiro culpado é a ignorância do público que tem contato com ela. Sim. E o segundo culpado, ou talvez o primeiro, é a forma como a Kabbalah hoje é trazida para o público. Às vezes de uma forma muito expositiva, muito midiática, pouco aprofundada. Sim. A Kabbalah dentro do povo judeu, ela sempre foi uma coisa muito íntima, muito discreta. Mas com a chegada do século XXI, conceitos cabalísticos foram pensados e trazidos ao público de uma forma, muitas vezes, irresponsável. E aí a pessoa só traz, mas ela não permanece ali para explicar. Sim. E aí o que sobra são esses conceitos mal interpretados. Mas isso que você colocou é muito relevante, que também é uma coisa, agora na ótica do intérprete desse conceito cabalístico, que é uma questão não apenas de ignorância, no sentido de não conhecer a profundidade, Sim. mas também de não perceber o quanto que às vezes fala-se da mesma coisa e não percebe que é a mesma coisa. Porque a Bíblia, ela é repleta de Kabbalah, vamos dizer assim. Sim. Desde Gênesis, principalmente a história ali de Bereshit, de Gênesis e até o início do livro de Shemot. Muita Kabbalah. Que é a descrição de todos as histórias dos patriarcas. Aí depois vai dar um salto e vai lá para a história dos profetas. E os profetas tinham hábitos completamente diferentes do povo. Sim. Tinham práticas completamente diferentes do povo, porque eles tinham uma relação com o divino muito íntima. E eles estavam concentrados num panorama de mundo que não era a percepção meramente física, era a percepção espiritual. Tanto que você vê na própria linguagem de Yeshua, ele falando muito na percepção de alguém que já não estava mais conectado com o ambiente físico. Tudo que ele fazia não era apenas simbólico, muito simbólico, mas também era fruto do ato de alguém que nitidamente se percebia deslocado do mundo físico em algum nível. Tanto que lá em João ele vai fazer aquela famosa oração que ele diz: eu já não estou neste mundo, mas ajuda eles que estão ainda conectados com esse mundo. Porque a Kabbalah é sobre isso, é sobre
elevar a nossa forma de pensar e enxergar que por trás do mundo material existem outras coisas. E as pessoas também confundem, acham que Kabbalah é sobre práticas espirituais, vamos dizer assim, questionáveis. Mas a Kabbalah hoje ela é muito mais sobre um estudo aprofundado da vida do que sobre qualquer tipo de prática, né? Sim, sim. Então, a pessoa fala, nossa, ele é um cabalista, ele deve acender vela na casa dele. Deve fazer uma série de coisa louca lá. Se fizer, eu quero aprender. Exatamente. E se a maioria dos cabalistas fizesse isso de fato, eles seriam pessoas muito diferentes de quem eles são na realidade. Então, na verdade, um cabalista de hoje, ele se aprofunda muito no estudo da Bíblia. Sim. A partir dessa percepção espiritual. E alguns deles, inclusive, são médicos de alma. Então, eles estudam a Kabbalah para entender os caminhos que podem conduzir um homem a uma saúde espiritual melhor. Baruch Hashem, é isso mesmo. Bom, quero falar um pouquinho. O pessoal estava animado com esse negócio de mudança de nome, né? A mudança de nome. A gente fala muito na Kabbalah que tem coisas que mudam a nossa sorte, né? Muda a nossa mazal. E uma das coisas que a gente sabe, né? E é bíblico, né? É a mudança de nome. E aí as pessoas perguntam muito, mas como que eu sei qual vai ser agora o meu nome, né? E quem que vai... E lógico, então a gente conversa sobre isso, mas você é a pessoa, né, para isso, para explicar. Isso muda de fato a nossa trajetória, muda a nossa sorte, a nossa mazal. Como que as pessoas perguntam, como que eu sei o meu nome? Certo. Que energia agora que eu preciso trazer através do meu nome? Certo. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, são duas perguntas, né? Sim. Que é sobre o poder do nome e como utilizar esse poder a meu favor, né? Considerando que somos pessoas diferentes, os nomes têm múltiplos significados. Sobre a primeira pergunta, se nomes têm de fato esse poder de influência, a resposta é bíblica, né? Se não tivesse, o próprio Deus não teria mudado o nome de homens tão importantes como homens e mulheres, como Sara, como Abraão, como Josué, no caso não foi Deus, mas por inspiração divina Moisés troca o nome dele. Então nós tivemos várias alterações de nome. Yeshua altera o nome de um de seus discípulos, chamando de Kefa. Então toda essa forma bíblica de se relacionar com a pessoa é porque ela estava preocupada em preparar a pessoa para o seu destino, que talvez seja a melhor tradução para a palavra mazal, né? Mazal. Porque no português a gente tem uma palavra só, que é sorte. Sorte. Mas, vamos dizer assim, entre aspas. E aí traduz-se a palavra mazal por sorte. Só que ela é um pouco mais profunda do que sorte, porque sorte denota acaso. Ele significa, no português, alguma coisa que é favorável a você por conta de um acaso, uma sorte que você teve. Sim. Só que no caso da palavra mazal, ela vem do verbo linzol, em hebraico, e ela significa aquilo que goteja do alto para cima. Ou seja, é a recepção de uma influência de vida, vamos dizer assim. Então ela tem muito mais semelhança com o significado em português da palavra destino. Só que o destino não da predestinação, como existe esse conceito dentro de algumas vertentes cristãs, mas destino no sentido daquilo que o homem constrói dentro do propósito divino que existe para cada alma, para cada pessoa. Sim. E a vida ela é feita de influências, de coisas que nos influenciam. Ah, mas eu não acredito em energias, eu não acredito em influências. Bom, você é um ser humano biológico, mental e emocional. Se você olhar só para essa sua camada da realidade, você é obrigado a admitir, tanto no âmbito científico quanto no âmbito psicológico, que você é fruto de influências constantes. Sim. A emoção que você está sentindo agora determina em muito a sua próxima atitude. Com certeza. A química do seu corpo, o excesso ou a falta de determinadas vitaminas influencia em muito a sua próxima atitude. Então nós somos seres humanos em constante estado de influência. Sim. A diferença é que a Kabbalah vai perceber outras camadas desse indivíduo e vai entender também aspectos energéticos e espirituais desta influência. E a principal influência
E aí, quando nós nascemos, nós temos duas principais influências. Uma é o nome, que é uma influência provisória e em menor nível, quando comparada com a influência daquilo que a gente chama de mazal de nascimento, que são as influências que a pessoa recebe por conta do dia que ela nasceu, da hora que ela nasceu. Por quê? Se a gente for olhar em Gênesis, lá está escrito: e os luzeiros servirão para eles por sinais, por tempos e por estações. Ela designa 3 funções dos luzeiros. Bastaria uma, se o único objetivo daquele texto em específico fosse o objetivo de dizer que os luzeiros têm uma função astronômica apenas. Mas vai dizer que existe uma outra influência. E aí, quando você pula para o livro de Eclesiastes, você entende ali, na forma como Salomão colocou as coisas, que existe um tempo para cada coisa determinada. Sim. Então, eu sei que tem influências em Gênesis, e quando eu olho para Eclesiastes, eu sei que tem um tempo para cada coisa. Logo, juntando as duas coisas, eu tenho a informação bíblica de que Hashem, ele é absoluto, Deus é absoluto, ele derrama tudo do mundo espiritual para o mundo físico, só que ele escolhe fazer isso de uma forma organizada, através do tempo que ele mesmo escolheu. E na visão do povo judeu, os luzeiros, de uma certa forma, são iguais a um ponteiro de um relógio. O ponteiro de um relógio, ele não faz o sol andar mais rápido, andar mais devagar. Sim. Ele não traz a noite, ele não traz o dia, mas ele marca que horas são. Então, se você olhar para o ponteiro do relógio, você sabe se é de noite, você sabe se é dia, você sabe que horas e o quão quente talvez esteja, se os tempos estiverem abertos, olhando para o ponteiro do relógio. E os luzeiros são como ponteiros do relógio, para que você saiba que influência está sendo derramada naquele momento, de acordo com o cronograma divino. E aí a pessoa que nasce naquele respectivo momento, ela tem essas influências, que não são deterministas, não definem a pessoa, não justificam o ser humano que ela é, mas explicam muito do que ela traz de tendências, inclusive temperamentos e etc. Ela continuará tendo uma responsabilidade de evolução espiritual para se tornar uma boa pessoa, para ter caráter e etc. Mas explica muito do seu temperamento naquilo que está por trás dela, influenciando suas emoções e etc. Então essa é a primeira influência. A segunda é o nome, só que o nome a gente não escolhe. Sim. E esta é a grande questão. Como a gente não escolhe o nome dado pelos pais, isso faz com que talvez esse nome ele sempre tenha uma energia. A Kabbalah vai dizer que o nome que nós recebemos em nascimento é o nome que nós deveríamos receber para o nascimento. Todavia, nem sempre ele vai se alinhar 100% com a sua influência de nascimento, vamos dizer assim. Nem sempre ele vai combinar tanto com o seu propósito de vida. Os judeus sabem disso, então eles pensam muito na hora de pôr o nome do seu filho. Mas quando nós não nascemos no lar judaico, os nossos pais, obviamente, não tinham esse conhecimento e não sabiam disso. Então, quando nós entramos no judaísmo, é parte da exigência da conversão que você escolha um novo nome, ou que lhe seja dado um novo nome. E aí, a prática para alguns é agora fazer uso de uma pesquisa, um conhecimento para conquistar um novo nome que seja mais compatível com os propósitos divinos designados para a sua vida. Tanto que a Kabbalah vai afirmar que nós temos pelo menos 3 nomes, né? Nós temos o nome de nascimento, nós temos um nome oculto, que existe só conhecimento divino, que nós não conhecemos, que é o nome que os anjos nos conhecem por esse nome. Olha. E etc. Nós temos um nome celestial. Esse nome celestial é o nome que nós conquistamos. Tem uma frase no Talmud que diz: qual é o caminho que o homem deve escolher? Aquele que lhe faça honrado diante dos outros e lhe dê um bom nome. Que um bom nome é a coisa mais cara que o homem pode conquistar nesse mundo. E um bom nome é o fruto dos seus méritos espirituais. Então, enquanto nós estamos vivendo a vida, nós estamos construindo uma reputação espiritual, e essa reputação tem uma palavra para defini-la. Então, a gente tem um nome celestial que a gente chama. E, além disso, nós temos o nome futuro. Segundo a Kabbalah, o nome futuro é aquele nome que um judeu receberá no fim dos dias. No Olam Rabá, no conceito da eternidade, você entrará nesta eternidade com este novo nome. Mas
Será que é isso mesmo? Aí você vai lá para Apocalipse e Yeshua aparece dizendo que naqueles dias ele revelará um novo nome e nos dará um novo nome. Sim. Isso está registrado no livro de Apocalipse porque Yohanan era judeu, então ele falava sobre esse conceito já parte do povo judeu de que haveremos de ter um novo nome. Sim. Então, esta influência de nascimento, que é o nome que nós recebemos dos nossos pais, é um nome que quando nós entramos para o judaísmo, ele é passível de alteração. Isso nos ajuda a nos alinhar melhor com a nossa missão. E aí, por isso que eu expliquei essas duas influências, por quê? Porque para que você escolha um bom nome, você vai precisar também entender essas influências. Para usar um nome de equilíbrio, porque no conceito judaico, todo nome tem uma alma, vamos dizer assim. Tanto que a palavra para alma em hebraico é Neshama, né? E dentro da palavra Neshama você tem a raiz da palavra nome, que é Shem, em hebraico, Shem. E a palavra Shem está dentro da palavra Neshama para designar que uma coisa está relacionada a outra, ligada a outra. Ou seja, nesse sentido, você precisa conhecer a sua alma para entender as influências e entender a alma do nome que você está considerando escolher, para ter uma nova sintonia, para talvez ter uma ajuda a mais na hora de retificar aquilo que te influencia. E até viver o teu propósito, a tua missão. Horácio, pode acontecer tipo assim, um exemplo. As pessoas procuram, vejo muitos personagens bíblicos, talvez que eles se identificam, ou que estão, essa aqui é a paraxá do meu nascimento judaico, deixa eu ver se tem alguma coisa ali, ou às vezes eles pedem pro rabino deles, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver quando, por exemplo, uma pessoa, um homem, é uma pessoa honesta, luta, trabalha, mas tem dificuldade em prosperar. Ele está seguindo o judaísmo. O nome pode, não só o nome, né, mas pode modificar essa energia, talvez, que ele carregue, que de alguma forma está bloqueando, não está fazendo com que as coisas fluam na vida dele. O nome pode acontecer isso. A Kabbalah entende que tudo é energia, né? Sim. Como é que a Kabbalah entende isso? É dito que Deus criou o mundo através de 10 pronunciamentos. Sim. Os 10 pronunciamentos estão contidos lá no relato da criação, quando diz Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. E depois traz os 7 dias da criação e as coisas da existência. O que isso tem a ver com energia? Tem a ver que a fonte de todas as coisas é a palavra divina. Sim. E aí a Kabbalah entende que se Deus fizesse silêncio por um único milésimo de segundo, tudo que a gente conhece para de existir. Porque tudo não só foi criado pela palavra divina, como está sustentado em cima dela. Então é como se, assim como a nossa garganta e a nossa voz vibra quando nós falamos, a voz de Hashem vibrou para trazer as coisas de existência, à existência. E ela continua vibrando. Então, por causa dessa vibração, tudo existe. E se Deus fizesse silêncio por um único milésimo de segundo, tudo parava de existir. Logo, tudo que existe é essa energia de vibração. Então, tudo vibra e tudo te influencia. Então, o nome é uma influência. O dia que você nasceu é outra influência. As coisas que você mantém em volta de você são outra influência. As pessoas são outra influência. Então, o ser humano vive imerso em influências. Então, qualquer coisa qualquer uma dessas influências que você altere a teu favor, buscando influências positivas, isso sempre será uma ajuda. Só que aí terão influências de maior e menor impacto. Se você escolhe as pessoas que passam mais tempo com você, isso tem um grande impacto, porque pessoas também são vibração. Sim. Se você escolhe as coisas que o tempo todo estão ao seu redor, isso também te influencia no humor, na emoção e etc. E o nome é uma coisa que te acompanha para a vida. Todo mundo que te chamar vai te chamar por aquele nome. Então, ele está verbalizando o significado daquele nome na sua direção. E no contexto do hebraico, cada letra também tem um valor numérico. Então, o nome ele tem duas influências sobre você. A primeira é a influência do significado. A segunda é a influência das letras, que no caso do hebraico, cada letra tem um valor numérico. Sim. Então, a soma desse valor numérico, a soma do valor numérico de cada letra, você pega todas as letras, cada uma delas tem um valor numérico, soma esse valor numérico. Este valor numérico vai significar algo na Kabbalah.
E aí na tua influência de nascimento tem uma coisa chamada número de motivação. Ou número de expressão. Eu acho que esse exemplo é melhor. Número de expressão. O número de expressão é a forma como as pessoas te veem. É a sua energia pessoal. Sim. Então imagina, você é um empreendedor, mas você é alguém muito para dentro. Porque o teu nome traduz algo que é muito para dentro. Sim. E se você é um empreendedor e precisa ser mais para fora, um nome que te jogue para fora vai te trazer uma energia de ajuda melhor, tanto no âmbito do significado quanto no âmbito do número. Então o nome, ele pode sim influenciar em muito. É claro que o nome não é a única coisa que vai importar, porque a gente é fruto de um conjunto de influências. Sim. Então também é sobre entender o peso daquela profissão na sua vida. Porque às vezes você também pode não estar prosperando porque aquela profissão não tem a ver com você. Sim. E a equação da prosperidade não leva em consideração apenas você estar cumprindo ou não os mandamentos. Sim. Ela leva em consideração você estar alinhado com o seu autoconhecimento e saber se você está fazendo a coisa certa. Um dos maiores símbolos de prosperidade na Bíblia é Yitzhak Avinu, o patriarca Isaac. Porque sobre ele é dito que no ano em que ele semeou e os filisteus lhe deram folga, ele colheu meia shearim, que significa 100 vezes mais. Só que Yitzhak foi alguém que edificou muitos poços. Sim. E isso tem um conceito cabalístico de que uma pessoa próspera, ela se abre para múltiplas fontes de entrada de prosperidade na sua vida. Então, na sociedade ocidental, a gente tem uma percepção que nos limita, que é: eu quero realizar o sonho de ser, eu tenho um sonho de ser realizado numa profissão. E aí eu quero escolher uma profissão que dá dinheiro. E aí eu escolho essa profissão que dá dinheiro. Eu tento me sentir ao mesmo tempo realizado nessa profissão. E eu nunca faço mais nada, eu não faço mais nada na minha vida. Eu tenho essa profissão, eu tenho esse sonho e eu fico ali. Sendo que a prosperidade era uma coisa que chega na sua vida através de uma ramificação de fatores. Sim. E não através de uma linha reta. Então, o povo judeu, ele nunca teve, por exemplo, uma única fonte de renda. Ele nunca se prendeu a uma dependência financeira, porque ele entende que quem manda o benefício espiritual da Parnassá para ele é Deus. Sim. Então, ele entende que a Parnassá dele não está atrelada a um emprego ou a um tipo de trabalho. Está atrelada a ele se expor para o mundo espiritual, se expor também no mundo material, dando caminhos para Deus chegar até ele, vamos dizer assim. Porque o trabalho também é nosso. Sim. Então Deus tenta chegar até nós, mas a gente só tem uma maneira de chegar até nós. Então, se essa maneira obstruir, eu perco aquela oportunidade de me prosperar. Agora, se eu dou vários caminhos para Deus chegar até mim, através da prosperidade, eu amplio isso. Então, tudo que eu tiver de oportunidade para mudar a minha energia, seja mudar a mentalidade na hora de lidar com dinheiro, na hora de lidar com o trabalho, seja mudar o meu nome, seja estudar o meu mapa de nascimento para que eu entenda melhor o meu propósito de vida, pois às vezes aquela pessoa não tem nada no mapa de nascimento dela que diga que ela tem jeito para falar, mas ela escolheu uma profissão que ela tem que vender. Essa pessoa pode sofrer com essa profissão, porque ela não se autoconhece. Às vezes ela precisou começar a trabalhar com vendas, ela não teve oportunidades. Então a prosperidade, ela é muito sobre você se reposicionar também, no mundo físico e no mundo espiritual. Então mudar o nome é um reposicionamento no mundo espiritual. E, por exemplo, se abrir para mais fontes, ser um empreendedor, mesmo que você tenha um trabalho CLT, por exemplo, não te impede de ser um empreendedor paralelamente de alguma forma. Isso é se reposicionar no mundo físico. Então o povo judeu, ao mesmo tempo que ele entende que tudo vem de Deus, mas ele também nunca abre mão de fazer tudo que é dele, no que se refere à parte dele aqui no mundo físico, como uma responsabilidade também de honrar a Deus através dos seus esforços. Gente, a nossa alma tem mesmo algo que se identifica, que a gente perdeu isso, né, Rabi? Sim. Principalmente, ele estava falando, assim, minha cabeça estava a mil. Eu fiquei me vendo, por exemplo, eu sou formado em odontologia. Isso foi algo que eu não era da minha alma, não é a minha natureza. Quem me vê, eu sempre quis fazer jornalismo, comunicação. Só que naquela época, quem fazia jornalismo não era uma moça de família. Quem fazia era alguém que não era muito de família. Então fazia o quê? Odontologia, medicina.
E aí eu fui fazer odontologia, eu exerci por muitos anos. Mas imagina eu, de boca fechada, o paciente anestesiado, sabe, não é a minha essência, a minha alma. E é isso que o Rav estava falando. Quando a gente descobre isso através da Kabbalah, você consegue se conectar e as coisas começam a fluir. Eu lembro uma coisa que ele falou para mim, acho que ele esqueceu, mas ficou muito gravado na minha mente, logo quando eu cheguei em Barueri. Ele falou assim, ó, em determinados momentos, Hashem movimenta os mundos para que pessoas consigam se conectar e se ajuntar, o Rav lembrei, e sabe, isso é uma mudança de Masal. E aí, naquele momento, eu pensei, os mundos devem estar se movimentando. Como eu acredito que está se movimentando nesse momento, você que está nos ouvindo. Porque muitas coisas passam na nossa cabeça. E a Kabbalah é justamente isso. É uma conexão com o Eterno. É algo que você aprende a melhorar. Também não é só, né? Às vezes as pessoas pensam que vou fazer isso. Não, depende de muitas coisas. As pessoas me perguntam muito, Rav, o Rav pode explicar. E já começa a ter... Eu posso aprender Kabbalah? Eles perguntam muito isso para mim. Vou ver a resposta do Rav sempre. Vamos lá. Eu sempre sou muito curioso com relação aos objetivos de uma pessoa que faz esse tipo de pergunta, né? E geralmente são pessoas desesperadas por mudar uma Mazal. Tem algumas que são só curiosas mesmo. Sim. Mas eu percebo hoje, ao longo do tempo, que a maioria dessas pessoas ela está desesperada por uma mudança rápida. Verdade. Na vida. Ela quer mudar o relacionamento dela, ela quer mudar o casamento, vida financeira dela, ela quer mudar alguma coisa muito rápido. E ela olha para a fé judaica, ela olha para a Bíblia, e aí ela descobre que a Kabbalah é algo que te ajuda a entender coisas e ajuda, mas ela tem uma expectativa muito falsa a respeito da Kabbalah, de que ela vai mudar a sua vida da hora para outra. De fato, dentro de um processo correto, você consegue fazer alterações significativas no seu Mazal. Mas isso não é necessariamente sobre aprender Kabbalah. Isso é muito mais sobre se submeter a processos cabalísticos com aqueles que já conhecem, já sabem. Estão nessa caminhada. Exatamente, que vão te guiar por dentro dela. Porque a Kabbalah, como eu disse, ela é muito vasta hoje em termos de literatura, em termos de conhecimento, e muito escassa em termos de pessoas que de fato a ensinam com integridade. Sim. Então você pode, na verdade, só apenas ficar mais perdido se você for autônomo nesse caminho de estudar Kabbalah. E a Bíblia ela é cabalística. A fé judaica ela é altamente cabalística no sentido de que tudo que o povo judeu faz é sobre movimentar o mundo espiritual e trazer coisas para o plano físico. Então, se você apenas se aprofundar na fé judaica, se aprofundar nos aspectos bíblicos, a forma judaica de ensinar, você já estará estudando Kabbalah. Kabbalah não é um grande site com o nome Kabbalah onde você entra e vai sair de lá formado. Kabbalah é um processo, ela é uma caminhada, ela é uma jornada que deve começar com autoconhecimento. Se ela não começa com autoconhecimento, ela dará errado. Gente, isso aí é tudo. Primeiro, você tem que ter um equilíbrio, não é, Rav? Melhorar seu tserhará, sua maneira de lidar com tudo. Então, primeiro é a gente, né? A gente já quer achar que é com o outro que vai acontecer uma coisa. Então, a Kabbalah é pelo menos assim, eu não sei Kabbalah, mas assim, o pouco, né? Que eu fui é mais sobre mim do que sobre o outro. É mais sobre melhorar, retificar, equilibrar, você aprender que aquilo que você acha que você tem de ruim, na realidade, você pode usar para o bem, né? Então você começa a mudar a sua maneira de ser, e quando você muda, as coisas ao seu redor também acabam mudando, só que é uma coisa gradual, né? E as pessoas já querem de uma forma assim, uau, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, se já tá no basiquinho, eu brinco, né? O basiquinho tá guardando pelo menos o Shabbat? Sim. Já parou de comer o porco? Sim. Já tá, né? Leis familiares, tá tudo ok. Por quê? Porque não deixa de ser uma energia.
Né? Tudo sim. E aí você tá com as coisas tudo desregradas dentro da sua casa, na sua vida, é complicado. Então eu falo assim, não tem o basiquinho, vamos esperar mais um pouquinho. Sim. Eu sempre brinco assim com as pessoas, porque é o mínimo que a gente espera. Né? A gente tem que entender que a gente veio do Mateixuvá e a gente tem os pés sujos, porque nós andamos em alguns lugares que não foram legais, sujaram os pés. Diferente de quem sempre andou calçadinho, como alguém que já nasceu. Então, para nós, é mérito, mas a gente tem que se empenhar muito, pelo menos no básico, né? Eu penso sempre isso comigo. Eu tô fazendo o básico, então tô legal, agora eu vou subir mais uma escada. E eu sempre, isso que eu falo com as pessoas, não de entrar. Mas o raiva matou. É alguém que tá desesperado para mudar alguma coisa. E geralmente é aquela pessoa que, por exemplo, imagina uma casa com todos os móveis bagunçados, tudo fora do lugar e sujo. Mas ela passou por um outdoor, uma placa que dizia assim: compre isto e mude a energia da sua casa. A gente vai comprar, né? Uma pedra preciosa, um incenso, seja lá o que for. Uma planta. Ela vai lá, compra a planta e leva para essa casa bagunçada, suja, desorganizada, na expectativa de que aquela planta vai mudar alguma energia. Isso não vai fazer a menor diferença. É tentar botar sal ou açúcar num bolo todo queimado no forno. Não vai salvar o gosto daquilo. Até vi um meme por esses dias na rede social, que é aquela... Eu sempre uso esse exemplo, na verdade. Que é um meme que dizia assim: a pessoa compra incenso para afastar a energia ruim, sendo que a pessoa que está acendendo incenso, às vezes, é a energia ruim do ambiente. Perfeito. Então é aquela coisa que a pessoa quer trazer a Kabbalah para a sua vida, mas a sua vida é inteiramente desajustada. E a Kabbalah é sobre refinamento. Para acontecer o refinamento, o básico tem que estar tudo. Sim. Não é nada que você vai fazer uns negócios assim, ó, e tudo vai mudar. Se for, eu quero aprender. Mas não é, gente. Então, primeiro é você se conectar, né, com a Torá, com a Shem, e tentar obedecer. Nós gravamos um negócio no Instagram, a mulher pergunta assim: mas por que vocês não comem porco? Não, é porco, né? Porco. Por que vocês não comem porco? Será que você, né? Aí eu falei, por que a gente não comia? Sobre obedecer, sobre quando a gente recebeu a Torá, a gente falou assim: ó, nós faremos. Tem coisas que a gente não entende, mas, né, que são os mandamentos supra-racionais que tá além, mas nós fazemos porque nós amamos. Aí eu falei: agora eu quero saber por que você come. Eu expliquei por que eu não como. Agora, por que você come? Então é isso que a gente tem que entender, os porquês da nossa vida. A gente gosta muito de saber o porquê do outro, né? Sim. E o meu porquê? Por que eu faço? Por que eu quero acabar lá na minha vida? Sim. É para melhorar, para me refinar? Sim. É para me aproximar de Hashem? Para que eu possa ser melhor na minha casa, com minha família? Para quê? Qual é a sua motivação? Sim. A Kavaná, né? Tem um versículo bíblico que ilustra isso muito bem. É um versículo famoso porque se repete no assim chamado Novo Testamento. Sim. Que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Só que em hebraico tem uma curiosidade sobre esse versículo, que ele diz assim: Ve'ahavta lereacha kamocha. Só que quando você olha para as letras desse versículo, a palavra para próximo ali, amarás o teu próximo, é lereacha. E quando você olha, por exemplo, num Sefer Torah Kasher, que não tem os pontos porque as vogais no hebraico, elas são representadas por pontos embaixo das letras, em volta e etc. No Sefer Torah Kasher você não tem essas nekudot, esses pontos. Então tem só as consoantes, vamos dizer assim. E aí nesse versículo, Ve'ahavta lereacha kamocha, a palavra lereacha, que é teu próximo, ela é escrita exatamente da mesma forma da palavra leraha. Leraha significa teu mal. Significa que se você não considerar a vocalização do texto, você poderia ler Ve'ahavta leraha kamocha, e amarás o teu mal como a ti mesmo. Ou seja, onde está o segredo para amar o próximo é olhar para o mal que habita em você.
Então, a sua dificuldade de lidar com o próximo é por conta de coisas muito mal resolvidas dentro de você mesmo. Você é tudo. Gente, olha, compartilha esse podcast. São coisas assim que a gente tem que parar, ler para dentro de mim. Olha para você. A gente quer muito olhar para o outro. Mas, aqui tem umas perguntas, Ravi. Tá perguntando, como que eu faço para mudar o nome? É o Rabino? Realizado através do... Uma já falou. Que o Ravi faz o estudo do mapa. Depois ele vai contar para vocês, fica até o final. Se vocês estão querendo mudar alguma coisa. Mas já viu que o negócio é mais embaixo, né? Não é tão fácil assim, né, Ravi? Sim. Não é não. Essa geração de pessoas que até estão aderindo à fé judaica hoje, elas estão cada vez mais cuidadosas com essa alteração do nome. Sim. Quando eu entrei para o judaísmo, há cerca de 12 anos atrás, isso não era assim. A pessoa era meio autônoma nessa escolha de nome, não pensava muito, escolhia um personagem bíblico que gostava e escolhia. Mas hoje, até graças a Deus, né, graças a Hashem, as pessoas estão pensando mais, e talvez isso seja parte do plano divino para esta geração, né? E aí elas nos consultam bastante, perguntam qual nome eu devo escolher e etc. E é difícil responder, né? Porque às vezes a pessoa espera que a gente olhe para o rostinho dela e vem o nome, né? Às vezes acontece, mas às vezes não. Mas é difícil, né? É difícil. E aí a gente sempre fala, precisa de todo um estudo, porque se você quer escolher um nome com esse nível de critério, tipo assim, com essa expectativa, então é importante você entender a sua alma, entender os aspectos de influência da sua alma e utilizar as fórmulas cabalísticas para compor um nome que te ajude, já que você vai escolher um. Então, passa por muitas camadas e não é algo tão simples caso você queira fazer isso da forma mais influente, positivamente falando, possível, né? Agora, se você quiser só um nome de identificação, você pode escolher qualquer um dos nome, bíblicos. Mas o melhor, já que você está querendo alguma coisa melhor, é melhor fazer certinho, né? Porque pode piorar. Sim. Ontem a gente estava conversando com o pessoal e entrou aí, como sabia que o senhor vinha falar de nome. Uma amiga querida. Mas, assim, o nome dela é bíblico, que escolheram para ela, sim. Sabe quando a pessoa tá ruim e escolhe o nome daquele problema pior? Sei. Aí eu peguei e ela não caía, acho que ela caiu a ficha. Eu já tinha ouvido, mas eu fiquei quieta. Ela falou, foi meu rabino, fiquei quieta. O que você acha? Eu falei, não acho nada. Aí ontem, quando ela entrou e falou. Aí eu falei, tá certo. Aí eu falei 3 vezes. Aí eu falei, amanhã você escute, eu acredito que ela tá aí. Então, queridos, é uma coisa que se não fosse muito importante, não estaria registrado nas escrituras. Nossos patriarcas não teriam passado por isso. Isso então é algo totalmente espiritual e muito importante, que tem uma influência fortíssima na nossa vida. Por isso que Hashem deixou que fosse registrado ali, de pessoas assim, né? O que falar dos nossos patriarcas? Não temos nem o que falar. Então é algo que você deve pensar e entender, que como diz o crente, é forte. Não é qualquer coisa, é forte. E depois ele vai falar, né, Ravi? Eu sei que ele é um estudioso, né? Então, com certeza, se você tem esse desejo e quer entender como, depois ele vai explicar no final. Sim. Vamos falar um pouquinho de portais? Ontem eu bato um pouquinho neles assim. Eu falo que o pessoal que veio do sistema religioso, eles são meio indisciplinados. O macumbeiro é melhor na Techuvá. Sabe? Porque eles respeitam assim, os guias que estavam na cara, então falam, come porco, eles não comem. Agora o crente é teimoso, gente, é teimoso. Aí eles querem assim, eu falo muito de portais, eu gosto, porque foi algo que minha alma se identifica. Então eu falo assim, ó, que Hashem, né, o Rafa falou, tem um tempo determinado sobre Eclesiastes. Quem determina o tempo? Eu? Não, Hashem. E aí tem os portais, Shabbat, todo mundo sabe. Só que a gente tem que estar como um recipiente, um vaso
para estar naquele portal? A Kabbalah fala muito de portais. Sim. O povo não quer, o povo quer assim, tô precisando do carro agora, então até esse portal. Não é. Você tem que estar num portal que a Hashem já está pronto. Não é um rabino, não é ninguém. Está tudo nas escrituras. E é ali que você vai encontrar onde você deve se posicionar para certas coisas. Eu gosto muito de falar sobre esses portais que as pessoas têm dificuldade de assimilar, que são portais. São o quê? Dias, tempos, estações que a Hashem, ele se movimenta em nosso favor para estar perto, como o Shabat. É um dia que ele escolheu, né? Então, como que eu devo fazer? Estar ali. É na terça? Não é no Shabat. A Kabbalah fala muito de portais, né? Fala. A Kabbalah, ela entende que o mundo físico ele é criado à imagem do mundo espiritual. Sim. Então, isso que a gente vive aqui no mundo material é chamado na Kabbalah de Malchut, que é o reino físico. Sim. E ele não existe por si só, ele não foi criado nele mesmo, né? Então, ele é um reflexo daquilo que foi construído no mundo espiritual. Então, a Hashem tem um ciclo de eventos e de portais espirituais que são propícios para cada determinada influência. Inclusive, a gente está se aproximando de um novo portal, que é o portal de Hanukkah. Gente, extraordinário. Sim. E o mais maluco de Hanukkah é porque, tecnicamente falando, a gente comemora um evento histórico. Sim. Cerca de 200 anos antes de Cristo. A revolta dos Macabeus, que está registrado no livro dos Macabeus, que existe na Bíblia católica, não faz parte do cânone bíblico nem judaico. Eu já li o livro de Macabeus 1 e 2. Isso. Mas os livros de Macabeus 1 e 2, embora não estejam na Bíblia, são estudados sob a perspectiva histórica pelo povo judeu e respeitado como um relato histórico. E aí vai se comemorar esta revolta dos Macabeus, o milagre dos Macabeus terem vencido os gregos, acendendo a Hanukkah, que é uma espécie de menorá de 9 braços, comemorando esse milagre do azeite que também durou 8 dias, aquela coisa toda. Só que quando a gente olha para a perspectiva da Kabbalah sobre a história, não é que o portal que existe na comemoração da festa de Hanukkah, que agora domingo à noite começa, são 8 dias, existe por causa do evento histórico dos Macabeus. Na verdade, a Kabbalah vai dizer que o evento histórico dos Macabeus só aconteceu por causa daquele portal que estava aberto naquela mesma época do ano, todos os anos. Então, as festas judaicas são assim. Então, o portal espiritual antecede a festa. A festa é o indicativo bíblico ou rabínico de que aquele portal existe. Então, ela te chama para fazer uma série de coisas que são compatíveis para que você acesse aquele portal e atraia as influências dele como positivas na sua vida. Ah, mas eu não acredito nisso, isso é muito místico demais. Mas não é diferente. No sentido místico da palavra, não é diferente do que os próprios pastores fazem nas suas múltiplas campanhas, fazendo atos proféticos, dizendo que são 10 dias de não sei o quê. Eu vou dar um gancho, gente. Eu já vi. O povo acha que é estranho acender uma vela. Gente, e sai correndo no meio de um coisa de sal, caindo pra cá e pra lá, jogando um paletó e caindo. Isso é o que será? Não, melhor acender uma velinha. Certo. É melhor. Assim, então, assim, é uma coisa. A pessoa, que nem o Rafa falou, o que você não conhece e não está muitas vezes aberto a ter esse conhecimento, então você ataca. Isso. Né? Então as pessoas não entendem. Eu falo, gente, é um dia que a Hashem está trazendo uma luz oculta, é que não tem. O senhor me corrige. É somente quando a mulher acende as velas Shabbat, um pouquinho dessa luz oculta. Sim. Quando fazemos o Seder, né, de Pêssego. E agora, assim, tipo, escancarado, 8 dias. Agora, nesses 8 dias, você tá com o seu jarro pronto para receber o que a Hashem tem para te dar. Então, é que nem o Rafa falou, o mundo lá de cima, o mundo aqui de baixo. Né? Um corresponde ao outro. Não tem como esse se movimentar se esse não estiver pronto. É mais ou menos isso, na minha maneira simples de falar que eu entendo. Então são portais. Isso. Agora é um portal. Isso. Shabat é um portal. E na vida, olha que coisa interessante que ele falou. E nós estamos comemorando
porque os macabeus, a Shem entregou poucos, muitos na mão de poucos. Não, aquele portal já estava lá. Então, crer assim, esse portal está aí. Para quê? Para você se conectar, para você viver, para que você consiga de fato fazer com que os mundos se movimentem em seu favor, para que você possa se elevar e avançar para a Torá. Isso. E aí, é exatamente isso. E aí, dentro dessa questão dos atos que não são, de certa forma, diferentes, feito até nas igrejas, esses atos proféticos, e etc., o que é aquilo? É tentar acessar um portal. Mas a diferença do portal judaico é que eles estão tentando criar um portal. E um portal só se acessa de lá para cá, não se acessa daqui para lá. Perfeito. Se não tem um ponto de encontro espiritual, não adianta você marcar o ponto de encontro físico. Sim. É primeiro quem marca lá. o encontro conosco é achando conosco. Exatamente. Não é eu com ele. Exatamente. Eu quero que Deus se manifeste aqui agora. É o contrário. Deus quer que você se manifeste aqui agora. É uma reunião que ele marca. Ele marca. Então, dentro de Hanukkah, isso também acontece. E as festas são assim, por exemplo, Pessah é a festa da libertação, você tem que fazer um sacrifício de um cordeiro, teria que fazer, né? Na época do templo. E aí quando você olha para as constelações, tem a constelação do Carneiro acontecendo naquela mesma época. Sim. Então, todas as festas judaicas, elas têm um alinhamento astronômico, um alinhamento agrícola, um alinhamento profético. Por quê? Porque deu muito certo Moisés colocar aquilo na lei? Não. Moisés só colocou aquilo na lei como uma forma de traduzir para você um propósito que já existe. Essa é até a forma como eu gosto de explicar a dicotomia entre lei e graça. Sim, porque é uma dicotomia importante, porque assim, lei e graça parecem conceitos opostos. Sim, só que para o judaísmo uma coisa é produto da outra. Sim. A graça, que é ren em hebraico, ou hassidah, ou hesed, qualquer uma dessas palavras serve, que é a designação da misericórdia divina. Ela é o amor de Deus para com o povo, para com a humanidade. E nós entendemos que a lei recebida por Moisés, ela é o produto da graça. Por quê? Porque a maior prova de amor divino a nós é ele ter mostrado a forma como o mundo espiritual funciona. Ele poderia ter deixado a gente descobrir sozinho. Sim. Quem descobria sozinho? Abraão, Isaac, Jacó. Esses patriarcas descobriam sozinhos qual era as datas, os portais e etc. e acessavam. Mas é quando Deus aparece para Moisés, ele diz: para os patriarcas eu tinha um nome, para você eu vou ter outro. E para você eu vou revelar esses portais. E aí a Torá revela esses portais de acesso. Então o povo judeu tem um mapa sobre como se relacionar com a vida de uma forma a ser alinhado com esses portais. E isso é um benefício que ele tem para a sua própria vida. Não altera a natureza divina, mas altera toda a sua forma de obter benefícios, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Não que o cumprimento da lei seja sobre os benefícios, mas eles são inevitáveis para aqueles que os cumprem verdadeiramente. Então, o acesso a esses portais são importantes. Observar o ano, observar os meses, observar os dias como portais espirituais para cada determinada coisa. Se você olha para o estilo de vida judaico, você vai perceber que o judeu ele está sempre em movimento, sempre. Porque ele está sempre preocupado com a influência de um novo portal. Então ele nunca está descansando. Ele nunca, nossa, agora 30 dias para o próximo portal. Não. Porque ele está vivendo alguma paraxá, ele está vivendo alguma época do ano que já é sobre a influência de um novo portal. Então ele nunca está parado, ele sempre está se realinhando com um próximo portal vigente, porque não há um espaçamento no mundo espiritual. É tudo acontecendo imediatamente após a gente vive assim, né, Nara? A gente termina o Shabbat pensando, eu estava comprando coisa de Hanukkah, olhando para a festa de Purim, eu já estava pensando, olha isso aqui, olha aqui, falando para Esther, isso aqui para Purim e tal, porque nós estamos sempre, entre uma paraxá a gente fala, mas na outra, nossa, sabe? Então a gente vive dessa forma. Tem uma pergunta aqui, Rav, eu conheço a Isla, uma querida, um beijo para você, ela lá de Portugal, ela está perguntando, Rav, através do portal de Hanukkah,
nós podemos nos mover espiritualmente para um novo projeto material? Quer dizer, é um portal para estar pedindo Sim. esse milagre? Sim. Hanukkah, por exemplo, a festa, qual que é o símbolo maior dela? É acender uma Hanukkah parecida com esta, só que isso é uma menorá normal de 7 braços. A Hanukkah tem 2 braços a mais, né? Ela completa 8 e tem um do centro, totalizando 9. Ela deveria chamar Festa das Luzes, já que ela é sobre acender velas, sobre acender luzes e etc. Mas ela não chama assim, até porque o milagre das luzes de Hanukkah é a última coisa histórica a ser reconhecida sobre ela. Não existe no livro dos Macabeus o milagre do azeite. Esse milagre do azeite só existe registrado no Talmud. Olha. O que existe registrado no livro dos Macabeus e que é chamado de milagre é a vitória dos Macabeus contra o Império Greco-Macedônico, Seleucida, e a rededicação da casa, a purificação do templo. Então a palavra Hanukkah, ela significa inauguração, dedicação. Então ele é um marco para iniciar coisas novas. Tanto que a palavra Hanukkah, que é dedicação, e a gente durante a festa, durante as 8 noites da festa, a gente faz o Salmo 30, que é o Mizmor Hanukkah Tabait, composto por Davi, que é o Salmo da dedicação da casa, que ele escreveu para que Salomão recitasse quando o templo estivesse de pé. Porque o templo ele é inaugurado ao longo de uma ritualística, através de uma ritualística, que ela é feita 7 dias. Sim. E no 8º dia, a presença divina desce sobre o templo. Isso aparece lá na Parashá Shemini, onde vai relatar a ocasião onde Moisés levantou o tabernáculo no deserto. É dito que foi feita a investidura do templo. Então purificaram o altar, espiaram o altar, fizeram tudo o que era necessário ao longo de 7 dias, fizeram a investidura sacerdotal, purificaram os coanim, os sacerdotes, e etc. E a Parashá Shemini começa assim: e foi ao 8º dia, e nessa Parashá a nuvem, a presença divina, Shekhinat Hashem, manifestada de uma forma quase que física, repousou sobre o tabernáculo. Ou seja, são 7 dias de preparação para que no 8º acontecesse a manifestação divina. O que representa isso? Representa que não importa o que você faça no mundo físico, ele só é ativado quando a coisa que é espiritual entra dentro dele. Senão você vive uma casca sem preenchimento espiritual. Isso acontece com relacionamentos, quando eles são só envolvimentos, que não tem a descida do plano espiritual que justifica aquele relacionamento, ele se torna só um envolvimento. Cedo ou tarde ele vai acabar. Mas quando ele justifica-se em termos de trazer uma coisa do alto, aí ele vira um relacionamento genuíno. Então, ou seja, precisa de preparação de 7 dias, e no 8º precisa se descer a Shekhinat Hashem, a presença divina. Então, Hanukkah ele é um portal para isso. Você prepara 7 dias para que em Zot Hanukkah, que é chamado o último dia de Hanukkah, que nós dizemos, isto é Hanukkah, isto é a inauguração, todas as velas do candelabro estão acesas, porque ali espera-se que a presença divina preencha aquilo que foi preparado para receber. Só que aí Yeshua fala sobre odre, fala sobre tipo de vinho, fala sobre o odre que se rompe, fala sobre odre velho, odre novo. E aí nós temos uma passagem no Talmud que diz: existem odres velhos que não comportam sequer vinho novo, e existem odres novos que trazem dentro dele vinho velho. Vinho velho, aqui entenda-se no bom sentido, porque quanto mais velho um vinho, melhor ele é. Só que também mais ácido, em certo nível, ele é. Então o odre novo, ele não espera-se que ele tenha vinho velho dentro. Sim. E um odre velho, espera-se que ele tenha vinho antigo dentro. Só que tem odre velho, odre de experiência, que não contém vinho novo. E tem odre de juventude que contém um vinho velho. Verdade. Ou seja, que suporta um vinho velho. E aí os nossos sábios dizem que isso é sobre o processo de inauguração. Você tem que ter um clé preparado para receber aquilo que há de espiritual. Então, sim, Hanukkah é sobre inaugurar novas coisas, é sobre dar novos passos, desde que você use Hanukkah como um portal, né? Chegou Hanukkah,
minha bênção chegou, então eu posso assim, iniciar né? esse projeto. Não, você tem que fazer a metodologia de Hanukkah, aprendendo que cada um daqueles dias representa para o seu projeto. O seu projeto tem que sobreviver a Hanukkah. Ele tem que passar pelo crivo de Hanukkah e sobreviver ao fim dele para receber a presença divina. Orávio, eu sinto assim, né? Que nós estamos passando, todo mundo, parece uma coisa assim, parece que há um silêncio, há uma coisa assim, a luz também é oculta ainda, a gente está se aproximando, né? Assim, eu particularmente vejo as pessoas próximas, que a gente já tá assim, meio eufórico, assim, poxa, tá chegando, a gente parece que tá, sabe alguma coisa que tá como o sol que vai chegar, uma coisa que vai vir? Hanukkah tá chegando, essa luz parece que vai, mas nós passamos por um período, só que nesse período parece que de silêncio, de dificuldade, parece que foi para todo mundo. Depois de Rosh Hashanah, Yom Kippur, parece que veio esse período, né, meio sombrio, sei lá, faz parte, só que é que nem o Urav falou, então aí que você tem que permanecer para poder chegar aí nesse momento, aí as coisas desenrolarem e permanecer. Isso acontece também muito na Techuvá, né, Rav? O povo vem. Agora, na hora de permanecer, é um pouco complicado. Exatamente. É um pouco complicado. Eu sempre costumo dizer que o inimigo da Techuvá é a pressa. A pressa. Lá na Parashá Vayetze, Jacó reencontra com seu irmão Esaú. E quando ele reencontra com Esaú ali, para além de muitas coisas outras, mas ele é símbolo do inimigo, ele é um símbolo da dificuldade, ele é um símbolo da coisa que te ameaça. E aí, ele fala assim para Jacó, vamos juntos daqui para frente, vamos fazer a paz e ir juntos. E Jacó diz, não, eu vou ter que ir separado de você. Aí ele dá um motivo, ele diz, porque eu preciso andar no ritmo das mulheres e das crianças. O grande perigo que Esaú representava era o fato de ele ser alguém impetuoso, o fato de ele ser alguém acelerado, o fato de ele ser alguém que não aguentava os nãos da vida, que não aguentava o ritmo da vida e que obrigava a vida a atender os seus próprios propósitos. Já para Jacó não. Jacó entendia que ele era servo do plano espiritual de Deus na vida dele. Então ele entendia no ritmo das mulheres e das crianças. Que ritmo é esse? É o ritmo mais devagar possível, que é no ritmo daqueles que são mais fracos, ando eu. E aí isso nos lembra de um versículo de Eclesiastes que diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. E é bem no capítulo que fala sobre a diferença de um justo e a diferença de um ímpio. É dito que um ímpio, em Eclesiastes, é aquele que dorme, não contente que fez mal o suficiente e busca fazer mal amanhã. Aí você talvez... E aí você diz, não, mas talvez... Eu não sou um ímpio, eu não estou querendo fazer o mal amanhã. Ninguém acha que é ruim, né? Sim. Ninguém acha que é esse cara. Mas ele não está falando que ele vai querer matar mais amanhã. O que o texto está dizendo que o ímpio é aquele que dorme com pressa. Olha... É aquele que dorme querendo que a vida lhe dê mais do que lhe deu hoje. Que dorme de forma egoísta. Já o justo não. O justo ele dorme dizendo, serei melhor amanhã. Ele aceita o ritmo que ele teve hoje. Ele aceita que hoje ele não chegou lá. Ele aceita que hoje ele não conseguiu fazer tudo o que ele gostaria. E com paciência ele dorme. Então a diferença na visão de Salomão entre o justo e o ímpio é a pressa e a paciência. A paciência faz o justo e a pressa faz o ímpio. Então, no conceito da Techuvá é igual, porque a pressa designa o verdadeiro motivo pelo qual você está ali. Se você está com pressa, desculpa, mas ninguém tem pressa para se arrepender dos pecados. Não. Ninguém tem pressa para fazer o que é certo. Não. Então, se a pessoa está com pressa, é porque ela quer a bênção. E Esaú tinha a bênção, tinha a pressa da bênção. Jacó não. Jacó aguardou a bênção por mais de 37 anos. Passou 17 nas tendas de Shem e Ever, passou 20 na casa de Labão e só depois teve a bênção liberada pelo anjo.
Então o justo não tem pressa da bênção, ele aproveita o processo. Gente, então a Techuvá é igual. Caramba, que coisa ali. Ô Ravi, tem uma coisa que fala também sobre os negócios, que é aquele que tem pressa empobrece. Não tem uma coisa assim? Como é? Que quem tem o apressado, a tendência dele é empobrecer. Sim. Tudo é apressado. Minha mãe dizia que o apressado come cru e quente. Gente, é isso que o Ravi falou, sensacional. Tem que fazer um corte disso, maravilhoso. O Ravi trouxe uma caixa preta. O que será que é isso, Ravi? Nós chegamos aqui, ficamos conversando, não abrimos. Agora eu tô curioso. Certo, isso aqui é um presente que a gente trouxe para você, é um presente do Kalev da Eden Artigos Judaicos, que é para te ajudar a se preparar pro portal de Hanukkah que tá chegando. Ó, eu conheço o Kalev, que é o dono, né, o proprietário da Eden. Ai, gente, vocês não vão acreditar. Não põe errar não, hein? Nós estamos falando de Kabbalah aqui. Olha que coisa linda! Baruch Hashem. Ó, um grande abraço pro Kalev, pra Clara, tá? Baruch Hashem, Eden, Artigos Judaicos. Depois nós vamos colocar aqui Baruch Hashem, ó. Se você ainda não providenciou, pede pelo menos as velas, são 44 velas. Faça, se conecte a alguém que possa te ajudar para você acessar de fato esse portal. Gente, eu amei, obrigado mais uma vez ao Kalev, obrigado a Clara. A Esther vai colocar aí o site. Se você precisar de vinho, outro dia o pessoal tava perguntando, fala aí onde tem vinho, kasher. Eu postei, eu marquei eles. E eles têm muitas coisas. Nós compramos nosso vinho kasher lá. Se você quer sidur, ali tem tudo. Ele te ajuda também. Às vezes quando você tá meio perdido, e aí o que eu faço? É bom. Aí ele fala, não, o que você tá precisando? Ele te ajuda. Isso é o diferencial. O tratamento que você tem, o respeito que você tem com as pessoas que estão pedindo. Se elas estão pedindo isso, elas querem se conectar de fato. Então ele tem esse entendimento. Amei, Todarabá. Fiquei muito feliz, Ravi. Entra em contato, a Esther vai colocar aí. Muito feliz mesmo. E aí sobre Hanukkah, esta é uma curiosidade que os nossos sábios na Kabbalah, eles sempre dizem que a gente acende as luzes. E havia uma discussão no Talmud. Tinha um rabino que dizia, o nome dele era Shammai, que a gente deveria acender todas as velas, às 8, com auxílio do Shamash. Shamash é a vela que fica ao centro no caso de Hanukkiot, de candelabros como este aqui, que é disposto dessa forma simétrica. Então, a vela Shamash, a do meio, ela se chama Shamash, significa em português servo. Né? Então ela serve às outras acendendo elas. Sim. Que é o verdadeiro papel do líder até apontado para Yeshua. Nas palavras de Yeshua ele aponta o papel do líder. Ele diz, sede servos uns dos outros. E aí com esta luz nós acendemos aos outros as demais velas. Só que Shammai, um grande rabino tanaíta, dos zugot, dos pares rabínicos, que é um assunto mais complexo, mas enfim, ele dizia que você deveria acender às 8 e uma a menos todos os dias, para a luz ir diminuindo. Sim. Porque ele entendia que começava com uma grande alegria e depois ia encaminhando para um novo cenário. Já Hillel, um outro sábio, que pensava diferente dele, dizia que a gente deveria começar com uma luzinha e depois ir acendendo uma a mais todos os dias. Então, num dia acendia uma, na outra 2, na outra 3, na outra 4, na outra 5, e assim sucessivamente até o 8º dia de Hanukkah. E Hillel defendia isso porque em Hanukkah nós tínhamos o conceito de Oraganus, que é a luz escondida. Porque quando a gente vê lá em Gênesis dizendo e haja luz e houve luz, e depois cria o sol. Sim. Então que luz era aquela? E aquela é chamada de Or Hamakif, que é a luz primordial da criação. Só que Deus pegou e escondeu essa luz, dizem os nossos sábios. Então essa luz foi escondida, deixou um reflexo dela através dos luzeiros. E em Hanukkah essa luz é liberada. E aí ela é liberada por cerca de 36 minutos. Então quando você acende as velas, você faz salmos, você faz orações, você faz refeições festivas, ocupando e trazendo essa luz espiritual por pelo menos 36 minutos
após o acendimento. Então, Hanukkah é sobre isso, é sobre você ir aumentando a luz gradativamente para trazer ela para a sua vida. E aí combina com aquilo que a gente falou sobre Teshuvah, que é sobre isso, é sobre ritmo, é sobre um processo. Olha, gente, eu tô contente, sabe? Porque ontem a gente tava falando, a gente falando que a gente tem que kavod, né? Respeito, melhorar cada mitzvah que a gente faz melhorando. Aí eu pensei, o ano que vem eu vou pôr azeite na minha, não tem ainda com azeite, né? Eu falei, é algo que eu quero fazer. Mas daí, na hora que eu tava falando, eu pensei assim, poxa, podia ter mais. Por que eu não peguei e comprei uma Hanukkah pra pelo menos eu e meu esposo, né? Tá acendendo ali. Agora já vou fazer. Então, gente, se você não tem nenhuma, entre em contato com a Eden. Isso. A Esther colocou aí. Colocou. Talvez dá tempo de chegar. Se não der, você coloca num copinho, primeiro, segundo dia. Na segunda, na terça tá aí, faz com kavaná. Mas não deixa de fazer, não. Talvez a gente pense assim, é fácil pensar, não vai chegar. Mas temos 8 dias. Então tem muitos dias ainda. Dá tempo de você acessar esse portal, não tem? No Hashem, com certeza. Dependendo da localidade, dá para chegar lá e a pessoa já colocar em prática isso já conosco. Sim, é isso mesmo. Baruch Hashem, tem perguntas? Você tá falando que tem perguntas, vamos ver. As perguntas que nós temos aqui, muito papo de altíssimo nível, gente. Baruch Hashem por isso. No seu Instagram? Então fala, Esther. Tem uma pergunta aqui que vocês falaram. Um rabino de uma sinagoga que eu estava escolheu o meu nome judaico. Porém, depois que o nome foi escolhido e eu comecei a ser chamada, a minha vida deu uma travada. Como o senhor explica isso? Tem duas possibilidades. Uma é o fato de você agora ser chamado e a outra é o fato do nome, né? Porque quando você é chamado, você é exposto espiritualmente. Então você é chamado para frente. E dependendo do que há dentro, isso vai ser trazido para fora. Porque a Torá só trabalha com luz. A Torá não trabalha com sombra. Então aquilo que você traz dentro, se você não quer que seja mostrado, é complicado você se expor na Torá, porque ela vai trazer aquilo para fora, vai ser revelado, porque a Torá só trabalha com aquilo que está no campo da luz. Todavia, o nome pode também ter, de uma certa forma, uma influência com isso, vamos dizer assim. Sim. Mas aí cabe uma análise das influências da alma dessa pessoa e saber se o nome está de fato vibrando. Mas eu garanto que não é só o nome para isso estar acontecendo. Ou algum motivo espiritual mais relevante, mas o nome também pode contar e pode levar, isso ser levado em consideração na hora de olhar para isso. Mas não é só o nome, porque o nome ele te ajuda ou te atrapalha, mas ele não começa a acabar com a sua vida de uma hora para outra também. Não, também é meio complicado, né? Ser assim. Mas você pode entrar depois em contato com ela. Mais perguntas no seu Instagram? Pode falar, querido. Minha família me deu o nome de um parente que morreu de uma forma trágica. Isso pode atrapalhar a minha energia? Sim. Existe alahot para dar nomes, chamado nomes de homenagem. Então, assim, os judeus, eles têm várias alahot. Que são alahot? São leis, regras, para que você dê nome. Essas regras também valem para convertidos? Sim. Só que não é tão discutido no campo de convertido, porque o povo judeu tem outras formas de discutir isso no campo do converso, do ger. Porém, eles discutem isso no campo de dar um nome para um recém-nascido. Então é dito, você pode homenagear um antepassado falecido com o nome? Pode, desde que você leve em consideração algumas ressalvas. Dentre as ressalvas que vão ser trazidas, se aquele era um antepassado justo ou se aquele era um antepassado com problemas espirituais nítidos. Outra variável, se aquele antepassado morreu de forma trágica ou se ele não morreu de forma trágica. Se aquele antepassado está vivo ou se aquele antepassado não está vivo. Então, são coisas que se deve se levar em consideração. Então, sim, isso influencia de alguma forma. Significa que Raso Veshalom lo aleinu, não sobre nós, você vai ter um destino igual? Não, não significa. Mas significa, porém, que aquele nome vai ter aquele peso. Não para que você tenha o mesmo destino, porque não é sobre isso o nome, mas para que você sinta essa energia de uma certa forma de opressão que está relacionada
com este nome. Não com este nome em termos de significado, mas do motivo por trás do nome, que é homenagear esse ente querido que faleceu de forma trágica. Perguntas? Mais? Bravo. Meu nome é Jezabel. Isso vai atrapalhar a minha Caramba, gente, cada coisa que vocês colocam Rabino. Eu acho curioso isso. Aí eu tiraria. Foi um rabino que escolheu esse nome pra Ah, pelo amor de Deus, gente, me rapaz. ajuda. Aí complica. Ó, se fosse eu, não quero nem ouvir a opinião da... Talvez ele vai falar, é ótimo pra você, não sei. Eu já ia tirar. O que É você fala? complicado, né? O povo judeu tem por hábito colocar 2 tipos de nomes. Mesmo que sejam bíblicos. O primeiro nome é ser o nome de um ímpio. O segundo é ser o nome de um perseguidor do povo judeu. Então eu não colocaria Ramã, de maldita memória, não Já colocaria Esave, de maldita memória, de uma certa forma, não colocaria Maleque e não colocaria Jezabel, porque isso é um nome... Gente, nem Mefimosete, que também saiu muito bem no final, mas teve uma vida difícil. Então a vida você traz a chefa do nome. Sabe, nem Mefimosete, um filho, Mefimosete, lá gritando assim, agora faça isso. Mas mais perguntas? Então eu acho melhor você depois conversar com o Ravi, que ele vai te explicar melhor sobre o nome. Escolhi meu nome judaico, porém não me adequei com ele, não gostei dele. Posso trocar? É a terceira vez que estou trocando. Meu pelo amor de Deus. Aí tem uma outra questão, né? Que o problema provavelmente não está no nome, está no que a gente chama de senso de identidade. Pessoa com senso de identidade é uma pessoa resolvida com as coisas que ela traz dentro dela. Se ela não é resolvida com as coisas que ela traz dentro dela, ela vai trocar de nome igual troca de roupa, vamos dizer assim. Ela está sempre em busca de uma nova personalidade. Enquanto ela não harmonizar isso, ela não vai encontrar um nome que seja verdadeiramente dela, né? E isso é muito importante, é ser capaz de ser uma pessoa também decidida, pelo menos nos aspectos mais mínimos. Então tem alguma coisa dentro de você que você não está enxergando, que você não está olhando, que está te fazendo ser essa pessoa com um baixo senso de identidade, vamos dizer assim, que você precisa recuperar esse empoderamento pessoal. Então, antes de trocar pela 4ª vez, encontre sua identidade. Seria isso, mais ou menos, né? Exatamente. Preciso trocar o nome todo para hebraico? Ele quer dizer todo o nome? Ele quer fazer uma troca pelo próprio cartório. Aí ele perguntou se tem que ser hebraico ou se ele adiciona um nome hebraico. Quando você se converte ao judaísmo, termina a conversão, você recebe um nome hebraico do início ao fim. Não significa que você precise mudá-lo no cartório. Aquele é o nome, como nós dizemos, a ser conhecido em Israel. Os judeus chamarão ele por aquele nome. Sim. Você pode escolher mudar na identidade, mas não é uma obrigação. Então você não precisa ter o nome todo hebraico na identidade ou na alteração de documentos no cartório. Mas para escolher um nome em hebraico, você pode escolher, para escolher um nome para ser convertido, tem que ser todo hebraico e tem que ser de origem judaica, né? Você não pode hebraicar, vamos dizer assim, o nome em português. Porque tem gente que faz isso, o nome da pessoa às vezes é Pablo. E ela pega e escreve Pablo com as letras em hebraico. Já vi muito. Sim, então, isso não pode ser feito. Você tem que escolher um nome judaico. Tem o nome de uma santa. Não me aceitam em nenhuma sinagoga. O que eu devo fazer? Entendi. Provavelmente não te aceita em nenhuma sinagoga por outros motivos, né? Sinagoga ortodoxa? Sinagoga ortodoxa não vai... Ela não especificou. Ela disse que quando ela se apresenta para entrar na sinagoga, ela fala o nome dela e as pessoas meio que reagem a ela. Sim, isso. Por conta que ela tem o nome de uma santa. Tipo Maria Aparecida. Pode ser. Se ela for entrar numa sinagoga ortodoxa, vai despertar estranheza. A primeira é que nitidamente ela não vai ser de origem judia na geração atual. Talvez ela tenha ascendência judaica, mas até ela explicar isto, então causa estranheza, porque judeus nunca vão ter este hábito de colocar o nome. E o que se fazer neste caso, ou você... aí são umas questões de direito que você pode tentar mudar esse nome caso você queira, né? Mas é uma coisa que você precisa sair fazendo só porque as pessoas têm um problema com o seu nome. Mas se você fosse converter ao judaísmo, você vai fazer a alteração desse nome e ficará tranquilo. O meu nome é Wisla, significa o nome de um rio. O rio
o significado de uma ninja japonesa. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para mudar? O segundo nome, no caso, que é uma ninja japonesa. Ninfa? Ninfa. De uma ninfa japonesa. Entendi. Ninfa. Certo. É aquilo que eu digo, Se depende... uma ninja tava bom, né? Isso. Existem ritos para que você mude de nome, né? Ele não pode ser, agora eu sou Gabriela. Não é assim. Tem ritos para você mudar de nome. E aí que eu estou falando de ritos para ser mudado no contexto judaico. Então é claro que este nome que você está descrevendo não vai ser usado dentro do contexto judaico. Sim. Mas eu posso mudar o meu nome mesmo não sendo judeu? Pode, deve, é outra história, né? Até porque para quem não é judeu, o nome que importa muito é sobre o valor numérico do seu nome, etc. Mas para quem vai abraçar a fé judaica, ele pode fazer necessário será que ele faça uma alteração. Na Tevilá ele faz uma alteração. Na Tevilá é uma das formas de se fazer, que é no ato da conversão no caso das mulheres, ou no caso da Brit, no homem. Mas, por exemplo, precisei mudar o nome. Eu, por algum motivo, principalmente o segundo nome que a gente chama de Shilui Shem. Shilui Shem é quando você acrescenta o nome. É um hábito judaico. Ou muda o segundo. Por quê? Porque algumas pessoas passam por algumas questões. Às vezes está padecendo de uma doença, está com uma enfermidade. Então é um hábito cabalístico mudar o segundo nome para trazer uma influência a mais. Mas isso não pode ser feito de qualquer forma. E aí existem alguns ritos para que você faça. Então você tem que ser chamado a Torá naquele novo nome. Às vezes isso é feito dentro de um contexto do avô da Torá. Então tem uma série de momentos no ciclo da vida judaico onde há oportunidade para alterar o nome. Caso você precise fazer um Shilui Shem, seja mencionado. Então, por exemplo, o nome definitivo da criança quando ela nasce é aquele que o pai declara no momento em que a pessoa está fazendo a bênção e diz que seu nome em Israel seja chamado tal. Ele sussurra no ouvido do Moel, que é quem faz a circuncisão, e o Moel pronuncia no lugar do pai aquela respectiva bênção. Qualquer coisa que depois vá para além dos momentos do nascimento, ele é feito em questões ritualísticas mais judaicas. Ele tem que ser chamado a Torá para fazer o uso daquele novo nome, daquele Shilui Shem, quando ele está na ocasião de fazer uma alteração, sempre com a supervisão de um rabino, é óbvio. Ele não pode se dar um novo nome, porque do jeito tem que ser um ato público isso. Sim. É uma coisa séria, gente. Você está adentrando o povo judeu, né? Então, como acaba lá, a gente falou, posso estudar? Tá no basiquinho, o nome é a mesma coisa. Por que você quer mudar, colocar um nome só para mudar sua masal, sua sorte, sua influência? Mas o que você está fazendo além disso, né? Vocês vão falar, o Rav vai falar, vai orientar vocês vão entrar em contato com ele, mas não é só mudando, ele vai vir, vai mudar, pode melhorar? Pode, mas há algo além disso. Você tem que se conectar à Torá, você tem que se conectar a Hashem. Aí sim, juntamente com o seu, mudança de nome e outras coisas, a sua vida com certeza terá uma chefe, uma influência melhor do que talvez. E se você tem uma excelente, que seja ainda melhor, que é assim que a Hashem faz na nossa vida, né? Bom, quero agradecer a todos. Nós estamos aqui, ficaria mais. Eu queria falar de alma gêmea ainda, né? Vamos marcar um outro dia? Olha, gente, alma gêmea é bom, né? E quem não casou com a alma gêmea, o que tá fazendo? É um assunto bom demais. Tem muitas perguntas, o Rav vai falar aqui no final. Quero agradecer a todos vocês, compartilhem esse podcast. Quero agradecer novamente Éden, Artigos Judaicos, ao Kalev, a Clara, Todarabá, todos vocês que estão aqui. Compartilhe, foi muito bom, aprendi muito, tenho certeza que as pessoas têm muitas perguntas, muitas coisas, é algo muito novo, né? Muita informação, muita coisa boa para a vida da gente. Quero pedir para vocês que nos assistem, que acompanham o Shema Israel, que nos ajude. Hoje nós estamos no espaço novo, nós temos uma família que nos ajuda, né, para que esse programa, esse podcast chegue até você, né? E a gente também tem que
é uma questão, a Kabbalah também fala, né, Ravi, sobre o equilíbrio. E a gente deve ter esse movimento. Se a Shem movimenta a nosso favor, nós também devemos. Então, a gente tem uma família que nos ajuda aqui na produção, a gente está com um novo espaço, a gente agora contribui. Então, muitas pessoas falam assim, olha, eu conheci o judaísmo, eu conheci a Torá, porque encontrei você no podcast. Baruch Hashem, é isso. Esse, pelo menos, é assim, o propósito que eu tenho, minha alegria, né? Que chega a Torá, depois vocês vão se encaixando, mas que chegou a luz até a sua casa. Então, se a luz chegou através desse programa e mais pessoas possam ser alcançadas, ajude qualquer valor, qualquer quantia, a Esther vai colocar. Eu tenho QR Code. Gente, mas escreve, eu odeio QR Code, eu quero saber o número. Eu gosto de fazer meu Pix assim. Talvez tenha mais pessoas como eu. Eu não gosto, eu quero saber o número, aí eu já coloco, já faço, né, minha CDK, já deixo favoritado e assim que eu faço. Então, talvez você não gosta de QR Code. Muitas pessoas falam, eu tô com celular, eu não consigo fazer com QR Code. Coloca aí o número, 11 98 321 6604. Contribua para que a Torá chegue com esse conteúdo. Gente, o Rav falou de tudo. Isso é uma brahá, isso não é uma luzinha. Isso são os 8 dias de Hanukkah chegando na tua casa, né? Que bênção, Baruch Hashem. Eu quero que o Rav fale sobre, eu sei que ele faz mapa cabalístico, também estou interessadíssimo. Quero ouvir tudo que eu também quero fazer. Certo. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente ainda traz um exemplo de um trabalho que a gente faz, que é uma Mazal Box, né? Uma série de itens. Que tem esse Mazal Box para você entrar em contato com ele. Conta, com certeza. Mas o cerne disso tudo é o mapa cabalístico, né? Que é sobre entender as influências de nascimento daquela alma, né? Com respeito ao dia que ela nasceu, a hora que ela nasceu. Isso traz as mazalot em torno dela que vão influenciar no seu temperamento, na sua configuração pessoal. E tendo esse autoconhecimento, você vai descobrir forças, tendências e aonde você precisa alterar dentro de você para ser mais proeminente na vida em todos os sentidos. Inclusive descobrindo coisas a respeito do seu propósito de vida ou, no mínimo, descobrindo que não é seu propósito de vida, que já é um grande caminho. Então, é um autoconhecimento imprescindível que toda pessoa deveria ter a respeito de si mesma, que faz você entender dinâmicas suas dentro do relacionamento, dinâmicas suas lidando com o lado profissional, com dinheiro, com prosperidade, dinâmicas suas lidando com pai, lidando com mãe, lidando com pessoas. Você entende por que você tem essas, às vezes, tendências dentro de você, na forma de se relacionar. Então esse mapa é imprescindível. E através desse mapa, você vai conseguir descobrir, inclusive, achar o seu nome mais compatível, através até de uma forma que a gente apresenta num e-book que a gente até está lançando. Fala desse e-book. Que doida pra saber. O nome do e-book é Nomes e Destino, que é você conseguir achar o seu próprio nome. Que já lançou? Está lançando hoje, especificamente. Gente, olha, isso é Mazal. Então a gente está lançando hoje, o link vai estar disponível lá no meu Instagram, Rav Isaac. Gente, pode falar o link aqui. Rabino Isaac, desculpe. Coloca Rabino Isaac. Como que eu faço mapa? Onde que eu acho esse e-book? Coloca aí, você entra em contato com o Rav e ele vai te dar. Gente, só que calma, amanhã é sexta, né? Amanhã vai ser complicado responder. Olha, amanhã, fica depois do hoje. Me responde, xinga e já encerrar, já pula pra fora. Calma. Vamos colocar aqui, marca, printa a tela, entra em contato, pergunta, quer meu mapa astral, fala a sua vida, ele vai te ajudar, quanto que é o valor, ele vai te falar tudo, gente, para poder te ajudar. E esse e-book eu quero saber, como que é esse Com certeza, esse e-book ele tem um valor simbólico, apenas R$22,40, se não estou enganado. Para o Hashem, vocês têm que pedir a correndo, eu já quero o meu. E ele é um guia completo para que você leia ele, saiba tudo o que você precisa saber sobre influências de nome, que nome influencia, que nome não influencia, as regras que os judeus utilizam para escolher um nome e as fórmulas cabalísticas para que, usando as informações do mapa, você saiba achar o seu nome. E aí, a pessoa que comprar o e-book, inclusive, ela vai ganhar um bônus, que é uma lista completa de nomes em ordem alfabética para homens e mulheres. Já quero esse link, nós temos um grupo do Shema Israel, mais de 100 pessoas, já quero esse link. Vou pedir, gente, um dia de Hanukkah,
É isso que você vai fazer. Nós vamos todos comprar. Eu também já quero saber. E é isso daí, gente. É movimentar o universo em nosso favor. Quando você faz alguma coisa, a Shem também faz em nosso favor. É assim que as coisas caminham. Baruch Hashem. E aí, com esse guia, você vai conseguir ter acesso à fórmula para achar o nome e também receber uma lista de nomes de A a Z, nomes judaicos, tanto masculinos quanto femininos, e abaixo de cada nome, que energia ele traz para que você consiga juntar com as informações do mapa e compor o seu nome judaico. Além disso, também eu trabalho como terapeuta integrativo, né, com a psicologia cabalística como meu principal pano de fundo e outras ferramentas terapêuticas para também ajudar pessoas que estão perdidas e que não é só sobre mudar o nome, não é só sobre ver o seu mapa, mas é sobre se reencontrar na vida em vários outros aspectos. Isso é importante. Utilizando a Torá também como um mapa, um manual de autocura e de autoconhecimento. Baruch Hashem. Gente, entre em contato, a Esther, a Arabani Shihana está aqui também, né? Agradeço. Qualquer dia ela vem falar, desmistificar coisas que a gente ouve sobre as nossas mitzvot, né? Sim. Sobre aquilo que a Shem coloca na nossa mão, que a gente possa servir ainda mais o Criador, aquele que nos fez. Qualquer dia ela virar aqui, ela já está convidada. E agora é intimada, né? Depois eu falo aqui. Obrigado por sua presença. Mais uma vez, Éden Artigos Judaicos. Entre em contato com o Ravi, tá? Se ele não responder amanhã, ele está se preparando. Ravi, mais alguma coisa para falar? Só fique à vontade. Entendo que Techuvá é uma coisa que envolve ritmo e que dentro do universo judaico também existem outras camadas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que é importante para a pessoa, porque às vezes ela tem problemas com a forma como ela lida com mandamentos, com o divino, que tem a ver com processos interiores que ela ainda não venceu. Então a Torá, ela também é igual Moisés fez. Moisés tirou o povo do Egito, o povo foi beber uma água, falou que a água estava amarga, ele pegou uma árvore, jogou na água e a água ficou doce. E os nossos sábios dizem que aquela árvore era a Torá. Ou seja, a Torá também é sobre adocicar as águas amargas das nossas emoções que nós trazemos dentro de nós. Então ela também é um manual de autocura, isso é muito importante. E aproveitando aqui também para dizer a vocês que desejarem seguir a nossa sinagoga Mikdash David, um projeto que nós estamos à frente agora, junto com o Rav Yeshayah e o Rav Emanuel, num projeto também novo. Também estão convidados, viu, Rav? Com certeza. E através disso fazer aquilo que a Hashem nos chamou para fazer também, mostrando esse lado humano da Torá, esse lado familiar, esse lado receptivo, que é tão necessário hoje em dia no cenário como nós estamos vivendo. É isso aí, gente. Olha, não tenho palavras para te agradecer, eu amei. Eu também sou muito grato por estar amei, aqui. Vamos voltar aqui, vamos falar de alma gêmea, eu adoro esse assunto. Eu queria falar uns assuntos mais assim, mas vamos devagar, né, Ravi? Sim, vai. Vamos devagar. Gradual. Entre em contato, a Esther deve ter colocado, a Nana deve ter colocado. Nos ajude também aqui para que a gente possa continuar levando, melhorando a cada dia, que a gente possa não só estar nas quintas, quem sabe mais projetos virão por aí. Precisamos da sua ajuda. Ravi, estou muito feliz. Muito mesmo. A Hashem eu também. A Hashem preparou um dia muito especial para te Hanukkah. Com certeza. Né? É um portal específico para coisas novas. De coisas novas, projetos novos. Estou muito feliz. Tenho certeza que essa luz alcançou muita gente. Com certeza, Baruch Hashem. Gente, quinta-feira tem mais. Vou estar aqui com Rav Mirra, né? Durante a semana eu vou falando, tem muitas novidades para vocês. Era para ser um debate, mas não é. Aí a gente vai falando no meio do caminho. Fique ligado que quinta-feira tem mais Fernanda Rivka, programa Shema Israel. Ó, beijo no coração. Shalom, shalom. Ótima preparação para o Shabbat. Portal extraordinário. E Hanukkah vem logo em seguida. Beijo no coração. Shalom, shalom. Shalom, shalom.